Hoje é dia de estreia aqui no Cafeína, Samidana. Pois é, vocês pediram, nós executamos, Invest Cult vem aí. É isso, e além do Invest Cult, temos também Direto da Redação. Direto da Redação. Temos também o quadro Tira Teima. Tira Teima. É muita coisa num programa só. Além de tudo... resolveu, quando é pra inovar, vamos de voadora, pé na porta, certo? Exatamente, Doni Denútil. Tudo isso e... muito mais depois da vinheta. Muito bem, Samidana, amiguinhos e amiguinhas. Amiguinhos e amiguinhas, hoje eu estou meio alérgico aqui. Alérgico? E não acho que é a trabalho, eu acho que mudou o tempo aqui em São Paulo, fiquei meio zonzo, então não estou nos melhores humores e continuo com uma pátia de uma dor no ombro. É a idade chegando, Doni. Mas então não tem piadinha de abertura Não vai hoje? ter piadinha. Hoje não vai ter piadinha. Talvez no encerramento. Não vai ter. Que deselegante. Pra segurar a audiência. Quem sabe o Doni vai contar uma piada. De João Kleber. É um programa para toda a família brasileira. Bom, muito bem, Samidana, nós temos, você sabe, agora 140 mil seguidores aqui no nosso humilde canal Invest News, que tem 6 meses de vida, é o verdadeiro espetáculo do crescimento. As pessoas todas gostam muito de comentar, sim, gostam de muito interagir, de a sua opinião, interagir tem e tudo vários, mais. ó. Tem primeiro que a gente comentou do Topodídio, no meio do vídeo, a gente comentou isso, falando que o Antônio Carlos Casterron fala que o programa está cada vez melhor. Apenas um complemento, que o Topodídio foi apresentado em 1969 na Rede Globo pelo querido Agildo Ribeiro. Muito bem, então está... registrada aqui a correção. A correção, é isso. Começamos com um puxão de orelha. Tá muita gente falando que gostou. O último vídeo, né, foi o de aluguel de ações. Muita gente aí elogiando a didática, a edição de Marcelo Zanuto. Também tem sugestões de pauta. Tá uma fama aqui, que é um negócio impressionante, né? Metade dos comentários são elogiosos à edição. Quando eu ou o Doni tivermos férias, ele vai substituir um de nós, ou quem sabe os dois. Não. Agora tem sugestão de pauta, day trade. Ficou uma sugestão aí. Perfeito. Tem o Alexandre Leme Bovo falando melhor formato de jornal da história. Da história do Invest News, que foi isso. O primeiro formato. Continuem assim. Muito bem. Programa top, informal e descontraído. Essa é a mensagem do Antônio Espósito. E tinha uma outra aqui também. Cheguei, Samidone Minota, Verônica Costa. Ó, notada. Notamos. Muito bem, hein? Muito interessante todas essas interações. E tem aqui a mensagem da Nayara XX, Nayara 20 em números romanos. Tira o Doni e deixa somente o Sami. Não, faz isso não. Tchau. Toca aí, Sami. Volta aí, isso é o Doni que põe pra não ter que fazer o programa. 1 hora depois. 2 horas depois. 2000 anos depois. Dado esse apelo tão emotivo. Esse apelo, as pessoas chorando, as velhinhas se matando, as mulheres pedindo as calcinhas de volta que elas mandam aqui para Doni Denútil. Voltamos aqui. Então vamos, Sammy Boy, vamos ao que interessa. Nós temos agora o que? O nosso quadro Direto da Redação. Muito bem, bora para Direto da Redação. Direto da Redação, você sabe, Samidana, que nós temos muitos talentosos profissionais aqui dedicados ao Invest News. A equipe do Invest News. É uma equipe, nós somos apenas a ponta do iceberg, apenas a parte invisível desse grande conglomerado, né? Exatamente, desse império chamado dos maiores grupos de mídia do mundo. É isso. E aí, esses talentosos profissionais produzem muita coisa. Muita, que fica lá no site, que é o investnews.com.br, porque muita gente acha que é só o YouTube. Não é. Tem o YouTube, que é importantíssimo, mas tem o site que tem matérias em texto, tem vídeos, tem calculadoras, enfim, um monte de coisa. Tem muitas coisas super bacaninhas. E a Thaís Laporta fez uma matéria lá sensacional a respeito de um tema que vocês muito nos questionam e muito pedem, que é fundos imobiliários. Então, olha só aí na tela. Fundos imobiliários voltam a pagar mais dividendos. Hora de investir ou hora de
esperar, né? E aí ela coloca aqui que a pandemia forçou muitos fundos imobiliários a suspender os pagamentos, mas em junho a rentabilidade voltou a subir, tá certo? O que acontece? Os fundos imobiliários são vistos como menos voláteis que as ações, são isentos de imposto de renda e por isso ganharam fama de renda fixa, de uma espécie de renda fixa dentro da renda variável, né? O que acontece? Eles são adquiridos lá na Bolsa de Valores, você compra a sua cota de fundo imobiliário e o fundo muitas vezes paga quereculé, alguma coisinha para você por mês, né? Como se fosse um aluguel que você está recebendo de um imóvel. Exatamente. Ele tem a parte variável, então o preço dele, que é a cota do fundo, é dado por oferta e procura, negociado em bolsa, a gente já falou algumas vezes sobre isso, mas muitos fundos, não são todos que têm essa estratégia, mas muitos usam o patrimônio para comprar ativos. E esses ativos, para muitos deles, geram aluguéis. Então esses aluguéis são isentos de imposto e viram uma espécie de renda fixa. No curto prazo, os aluguéis não têm grande mobilidade. Então você assinou, você tem que pagar, a grande maioria são aluguéis comerciais, então você tem essa característica. Então o que eles estão falando aí que, como às vezes o preço da cota diminuiu, e muito, o percentual de aluguel ficou extremamente atraente. Mas é claro que não só pela pandemia, mas também pelo mundo pós-pandemia, esses aluguéis podem se estabilizar em outro patamar. A gente não sabe como será, até porque as pessoas aí mudando de trabalho, né? Então, será que vão ter tantos imóveis comerciais como tem hoje? Ou será que eles serão do mesmo tamanho? Teve aí notícia do Banco do Brasil que vai fechar devolver alguns imóveis que eram usados de agência, então fica aí esta questão. Esses pontos são, né, para onde vai o home office e em que sentido ele é uma ameaça para os fundos imobiliários, aluguel atrasado e imóveis vagos como decorrência de toda essa conjuntura também estão presentes como um elemento no horizonte, isso está muito especificado nesse conteúdo. Tem análise a respeito dos galpões logísticos, evidentemente. Sim. Como talvez as grandes cresça, empresas, né, de departamento não foram afetadas, claro, mas ainda assim conseguiram ajustar a sua operação, vender por internet e tudo mais. Galpões logísticos sofreram menos em toda essa crise. E nós temos também alguns números para entender um pouco desse panorama. Antes de você dar os números, só lembrando que assim, vamos supor que vai ter menos shoppings. O shopping vai diminuir pós-pandemia. Estou supondo, eu nem acho que vai acontecer isso, mas se acontecesse, muitas lojas que tinham estoques em shoppings, que vendiam nos shoppings, podem ter uma demanda online. E aí vão precisar de mais galpões, então existe aí uma readequação do mercado, seja para o setor hoteleiro, seja para imóveis comerciais, e aí pode ter alguns fundos que se sobressaiam. Mas vamos aos interessantes números. Aos números, um balanço, olha só. Um levantamento mostrou o seguinte: se o fundo imobiliário, como a gente disse, tinha aquela cara, aquele benefício de pagar uma espécie de aluguel para o cotista, neste momento, o que aconteceu? Com a pandemia, essa fama, esse cenário mudou. E uma pesquisa mostrou que de 138 fundos imobiliários listados na B3, os dividendos deram sinal de recuperação em junho, né? Os números são da Economática e os dividendos pagos por cota foram de R$ 195,90 no mês passado. Claro que ainda é bem abaixo do que se via antes da pandemia, mas ainda assim é um crescimento de 17% em relação ao mês de maio. Então é um dado positivo, Sami. E aí você tem na tela o gráfico completo mostrando a evolução, né, do chamado dividend yield, né, quanto é o percentual que é pago para o cotista mês a mês. Então chegou ali a 0,56%, 0,55%. No pior momento, em maio, estava em 0,46% e em junho subiu para 0,48%, Sam. Acho que durante a pandemia é muito mais volátil qualquer ação. Os fundos até diria que tiveram menos volatilidade. Acho que o grande erro de algumas pessoas é acreditar que fundos são reserva de emergência. Tem, sei lá, youtubers, algumas pessoas falaram isso, mas não acho que é uma boa definição, porque, primeiro, que a cota oscila, e segundo, que o aluguel não é garantia. Você tem um contrato, mas empresas podem quebrar, tem um sentido desse.
E nessa esteira, ele acaba sobressaindo. As pessoas, eu diria que o fundo imobiliário pode até ser o primeiro passo da pessoa na bolsa, porque é um fundo, existe já uma diversificação natural, existe também o ETF, que é um fundo feito de fundos imobiliários, né? Então pega os ativos lá dos fundos. Eu gosto desse ativo, mas mais como um ativo de diversificação, por ter riscos diferentes ou de origem diferente de outro. E se você pensa que com essa pandemia, com as cotas dos fundos perdendo valor, com os fundos interrompendo parcialmente a distribuição de valores para os cotistas, isso fez com que os investidores se afastassem? Não. Apesar dos tropeços, a pandemia não interrompeu a entrada em peso de novos investidores em fundos imobiliários na Bolsa Brasileira. O número de cotistas de fundos imobiliários saltou de 715 mil no começo do ano para quase 850 mil no final do primeiro semestre. Eu acho que fundos, a gente já fez programas especiais disso, vale a pena dar uma olhada. É um tema, fundos imobiliários, que vem em volta, muita gente aí iniciando esse mercado. Acho importantíssimo você conhecer classes de ativos diferentes. Então você tem, dentro da renda fixa, você tem Tesouro Selic, você tem CDBs, você tem letras financeiras, tem várias coisas. Dentro de renda variável, você tem as ações blue chip, você tem as small caps, fundos que estão negociados em bolsa, tem ETFs. Então eu acho que aos poucos a gente vai levando aí os temas para o nosso querido Cafeiola. Muito bem, este foi o Direto da Redação, onde aquele espaço onde nós aqui do Cafeína abrimos uma janela para mostrar um conteúdo interessante, bacana, diferente, relevante para você, investidor, e que foi produzido pela equipe do Invest News, tá certo? E lembrando que em breve voltaremos, pós-pandemia, com a redação, porque a redação existe, mas as pessoas estão remotas. Então, depois, quem sabe um dia, talvez, eventualmente, teremos um Direto da Redação com imagens direto da redação. Mas, por enquanto, é o que tem pra hoje, Doni Denútil. É isso. E, ó, cuidado de falar mal de youtuber, porque agora você é um youtuber, não é? Eu sou um baita tio, eu sou um youtuber tiozão. O mais novo youtuber YouTuber da tiozeira. Eu já não tenho mais idade para youtuber. Youtuber de bengala. E o Doni, fica a questão, você acha que Doni tem que abrir um TikTok ou não? As mulheres querem, os homens têm ciúme, mas eu não sei, ele vai fazer na academia um TikTok dançando Anitta e muitos sertanejos. Em breve, aguardem. Vamos pro Tira-Tema. Muito bem, estamos aqui então neste quadro Tira-Tema, que surgiu por quê, Samidana? Porque é festa junina e colocaram uma barbinha no senhor. Não apenas por isso, mas porque mesmo com duas lives por semana... Sim, muitas dúvidas. Mesmo com 640 vídeos em 6 meses, ainda as dúvidas permanecem e muitos seguidores querem fazer a pergunta do seu caso, da sua questão. Sim, não, e também a vantagem, acho que do YouTube, eu que sou um tiozão do YouTube... é que o YouTube permite você interagir com as pessoas. Então, é um canal para você mandar dúvida, a gente vem aqui e tenta responder, não só dúvida. No início do programa também a gente lê os comentários, enfim, a gente quer ouvir, porque pra gente é novo isso daqui. É novo, eu não sei ainda. Eu vejo um monte de gente no YouTube... Aí tem umas pessoas que eu não entendo, fazem um baita sucesso. E tem gente que eu acho bom que não faz, então eu não sei o que faz o sucesso do YouTube. Talvez eu seja um cara que não saiba distinguir a qualidade, mas eu estou aprendendo. Tá. Tudo isso para dizer que, como tem muita pergunta, a gente tem que responder muita coisa. E inventamos esse quadro aqui, o Tira-Tema, tá certo? Então vamos à primeira pergunta que foi enviada pelo Diego Nascimento. E você pode enviar a sua também, é só comentar nos nossos vídeos no YouTube, no nosso canal. A gente vai lá e pega as perguntas não respondidas e reaproveitamos elas aqui no Tira-Tema. E tem no Instagram também, me falaram. O Instagram é o Invest News BR, tudo junto. Você pode lá mandar. O Matheus, eu acho que está cuidando lá, que também é da nossa equipe aqui, do Invest News, e ele manda pra gente. Muito bem, então agora a pergunta do Diego Nascimento. Dieguito. Sami, fala sobre CRI e CRA, por favor. Riscos e oportunidades. Conta tudo. Então, a gente... Para a lente da verdade. Para a lente da verdade. O Clodovil gostava muito da câmera 18. Chega aqui, que eu vou contar. Pode chegar perto, você do verão. Você tem a letra de crédito imobiliário, que é a LCI. E você tem
o certificado de recebíveis imobiliários. Da mesma forma, ou de forma análoga, você tem a letra de crédito agrícola ou do agronegócio e o certificado de recebíveis do agronegócio ou agrícolas. Então vou explicar um que é a mesma coisa. Então, LCI, o que você faz? Você dá dinheiro para um banco e o banco usa esse dinheiro para emprestar no crédito imobiliário agrícola. Na LCI e na LCA, você não tem imposto, você tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, duas características, você não paga imposto de renda e você tem a garantia do FGC até aquele limite de 250 mil por operação e por instituição, e no total não pode de 1 milhão. Mas quem te deve na LCI, na LCA é o banco. Se o banco foi lá, emprestou mal e tomou prejuízo, quem te deve é o banco. Só vai ser acionado o FGC caso o banco venha a quebrar. No caso dos recebíveis, que é o CRI e o CRA, chamado de CRI-CRA popularmente, o banco é uma securitização. Então lá você está comprando esses recebíveis. Então é como alguém emprestou dinheiro para as pessoas que estão comprando imóvel, por exemplo, e com esse dinheiro você vai receber o seu. Não tem imposto de renda também, mas nesse caso não tem FGC. Então o seu risco é o de inadimplência dessas pessoas. Ele é mais arriscado que a LCI e a LCA, porque eles não têm o FGC. Porém, ele pode pagar mais. Então, essa é a ideia por trás disso, riscos e oportunidades. Em breve aí estão pedindo para fazer no nosso outro canal, que está começando, o Investflix, vai subir um vídeo sobre isso, prometo, acompanha lá, Investflix. Muito bem, Samidana. Agora, temos uma pergunta para mim. Qual que você muitas selecionou? Perguntas. Eu selecionei. Querido Doni, você é muito lindo. Queria ter um filho assim. Você topa fazer um filho na minha mulher? Mentira, mentira. Qual, muito engraçado. Qual a diferença entre investir em ETFs e fundos multimercado de ações? Quem mandou foi também Diego, só que agora da família Lopes, Diego Lopes. Muito bem. Diego ETFs e fundos multimercados, a diferença. Perfeito. Do PIC. 3 diferenças principais. Primeira, onde você adquire uma cota desse fundo. Se você quer investir em um fundo imobiliário, você vai na sua corretora, a gente sugere a Exinvest, que é a nossa parceira, o Invest News é este braço de comunicação com a Exinvest, com quem nós fizemos praticamente um casamento de muitos e muitos anos, porque a gente conhece todo o pessoal de lá, gosta muito de como funciona, tem muitos anos de mercado e além disso tem essa pegada startupeira que é muito o nosso perfil, certo? Muito bem. Então, primeira diferença, como comprar uma cota? O fundo multimercado você compra através da sua corretora. O ETF também é através da sua corretora, mas o ETF é negociado na bolsa. Então você abre, por exemplo, seu home broker ou a plataforma da corretora e você compra uma cota do ETF. Primeira diferença é essa, portanto. O ETF é negociado na bolsa, o fundo multimercado tradicional não. Segunda diferença, o custo associado à transação em cada uma dessas alternativas. Os ETFs são normalmente muito mais baratos, tem uma taxa de administração de 0,3%, 0,25%, 0,4%. Os fundos multimercado normalmente 1%, 2%, às vezes tem até um percentual para o desempenho excepcional do fundo e por aí vai. Então, custo é a segunda diferença. E a terceira diferença é que o fundo multimercado muitas vezes tem uma estratégia que procura vencer um determinado indicador ou tem uma estratégia muito específica que está ali descrita no prospecto do fundo. O ETF não, o ETF pretende o quê? Sempre seguir um determinado indicador. Então ele não tem uma estratégia ativa, ele tem uma estratégia passiva, ele quer replicar os ganhos daquele determinado índice. Acho que é isso, o que mais? Exatamente. Esqueci de alguma coisa? Não, teoricamente também eu destacaria os custos de transação. No... O item 2. O quê? Tava prestando uma puta ideia do que eu tava falando. Eu tô aqui com uma dor de cabeça, bicho. Brincadeira, não. Bom ponto, que a taxa custo média... de transação, interessante. Discorra a respeito deles. Não, a taxa média de administração é 2% com 20% de performance em média de fundos multimercados. Perfeito. Então, você paga... Precisamos falar disso. 2% de administração é alto. Você pode pegar... A taxa a Selic é 2,25. Claro que você não paga um cara para ele pôr na Selic, senão você vai fazer isso.
Mas qual que está a malandragem? O 20% muitas vezes é acima do CDI. Então o cara replicou a bolsa. A bolsa foi bem, vamos supor que foi 20%. 30% para não confundir. Aí você vai tirar o CDI, que é 2,25, vai ficar com 27,75. O que é isso que você está rindo? É aquele momento que o Zanuto, nosso editor, coloca os números em volta da sua cabeça, assim. Os números. Você tira 27, tira 2, você é claro, evidente, 30%. Aí você faz 20% disso, o cara te tunga mais 5%. Então é isso. E o ETF não tem performance, porque ele quer replicar, como o Doni explicou muito bem, que eu estava prestando muitíssima atenção. Eu entro numas fases porque eu tenho uma deficiência de atenção. Mas eu prestei muita atenção e estou muito firme para responder a próxima pergunta, Doni. Muito bem, muito bem. E quero, antes de tudo, reforçar aqui, enfatizar que foi extremamente esclarecedor, didático, muito tangível esse exemplo numérico, acho que as pessoas não gostam dos exemplos numéricos. Próxima pergunta, Samidana, Denis Aguiar. Denis. Há consequências negativas da melhora artificial do mercado via liquidez dos bancos centrais? É um tema controverso isso, então quer dizer... Depende do economista, vai falar uma coisa, vai falar outra. Mas qual que é o temor? Vai ficar no muro, já percebi que vai ficar porque não é um tema que é da minha... isso é muito para macroeconomista, né? Tem um negócio que... qual que é o medo? Você joga dinheiro, os bancos centrais aí jogando dinheiro, nos Estados Unidos muito dinheiro, e aí qualquer coisa começa a subir muito o preço, porque tem excesso de dinheiro. Então você pode ter no mercado real uma inflação, mas no mercado financeiro, e esse é um temor que alguns apontam, não para o Brasil nesse momento, mas nos Estados Unidos, é de uma bolha. Então os preços começam a ficar artificialmente altos. Por quê? Porque tem um monte de gente sobrando dinheiro. Então, essa seria a consequência negativa. Mas há quem diga que não, fala, tá tudo desligado, os caras estão com 40% da capacidade. Então, se eu der mais dinheiro, ele vai subir, mas não o suficiente para gerar inflação. Por isso que esse tema é controverso. Doni, e tem uma pergunta aqui do Leonardo da Silva Vargas de Faria, que fala: Doni, querido, você que é um multimilionário, você que tem helicóptero, tem Jaguar, tem Maserati, eu queria saber, fale sobre os bancos, não do seu carro, mas as ações de bancos, estão baratas ou não? Eu fiz uma versão um pouquinho mais romântica da pergunta dele, que é só fale sobre bancos, ainda estão muito descontados? Liberalidade poética aqui de Samidana. A gente está capturando o sinal do computador, certo? A saída? Estamos capturando. Então, vou responder mostrando rapidamente alguns gráficos. Olha só, esse é o gráfico das ações do Banco do Brasil. Este ano, vamos ver o resultado, uma queda de 36% nas ações no ano. Próximo banco, Bradesco. Resultado, queda de 34,5% nas ações este ano. Itaú. Year to date, queda de 29%. Quando a gente vai para o Ibovespa, para o principal índice da Bolsa, o que está acontecendo no ano? Uma queda de 15%. Então, nesse sentido, sim, o setor bancário no Brasil está defasado em relação às principais empresas da Bolsa, se a gente tomar como proxy, como índice indicativo desta análise, o Ibovespa da B3, tá certo? Mas coloco também uma pitadinha aí para você. Vamos pegar alguns bancos estrangeiros. Dois, por exemplo. Pegar o Citigroup, né? Para o qual eu trabalhei durante uns 8 anos lá na pré-história. O que aconteceu com as ações do Citi neste ano na Bolsa de Nova York? Queda de 36,7%. E com as ações do BOFA, do Bank of America, queda de 33%. Ou seja, resumo da ópera. Na minha percepção, sim, os bancos estão defasados, tanto em relação à cotação que já tiveram esse ano, sem dúvidas nenhuma, quanto em relação à média, digamos assim, das grandes empresas da Bolsa Brasileira, então tem espaço para andar, mas estão relativamente em linha com grandes corporações, por exemplo, na Bolsa de Nova York. Então o sistema financeiro como um todo foi impactado por essa pandemia e as ações no mundo desses setores têm sofrido um pouco mais. E também tem que ver a relação, você destacou a relação quando cai a Bolsa, mas quando sobe, será que eles não sobem mais? Porque aí pode ser uma questão de variação frente ao risco. Tem mais risco, vale para cima ou para baixo. Doni Denútil, temos muito mais... Bem. Não, chega. Tem. Não, tem. Acabou. Não tem pergunta, mas tem o quadro novo.
Então eu vou dar minha sugestão aqui para estrear este quadro, Samidana. Minha dica pro fim de semana é a seguinte. O filme O Mago das Mentiras, né? Wizard of Lies é o título em inglês, com Robert De Niro, é baseado em uma história real, na história real do Bernard Madoff. Então, este filme conta como um dos caras mais respeitados de Wall Street, na verdade, construiu um castelo de areia. Um dos fundos mais cobiçados era o dele e por trás de tudo aquilo que existia era a maior fraude financeira da história dos Estados Unidos, o famoso Ponzi Scheme, pirâmide financeira. Ponzi Scheme que começou aqui, vocês acham que o Brasil não inventa nada? Veio aqui, o Ponzi não é brasileiro, mas foi aqui que ele ficou famoso, com um esquema de Ponzi, depois vocês podem procurar isso. Filme de 2017, pelo que eu chequei aqui nas minhas anotações, filme que ganhou Emmy, por quê? Porque ele foi feito para a televisão, ele não foi feito para o cinema. E agora, como também não tem mais cinema, durante a pandemia, então a boa pedida pela televisão. Clique, like, clique, se inscreva. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau.